para se dizer que podemos fazer um censo demográfico mais barato, cortando o questionário. São duas indagações de Éric e Daniel. Então, vou passar a palavra para Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, que é demógrafo do IBDE, técnico, e vai poder também dar a sua contribuição. Obrigado, deputado. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer o convite por estar aqui, dividindo essa mesa com Vossa Excelência, minha companheira de longa data, Maria Vilma. Jogamos bola juntos, eu estagiário, fizemos zaga lá, com o Antônio também, jogamos muita bola no campo de Lucas. Então, aqui todo mundo é IBGEano, todo mundo quer o melhor para o IBGE. Dione, minha companheira de luta, prazer estar com vocês e dividindo com essa plateia esse assunto tão importante. Eu vou começar pela pergunta da deputada, que ela precisa sair. O que acontece? Tem uma confusão, gerou-se uma confusão em relação a essa discussão do censo, e uma disputa na mídia, a verdade é essa, uma disputa por narrativas do que vai acontecer com o censo. Vem uma corrente aí defendendo cortes, a gente vê que tem matérias que são claramente plantadas, tipo Merval Pereira, tipo a que saiu na Isto É semana passada, e essas matérias distorcem alguma coisa, mas essa narrativa, quer dizer, eu jogo ali, se colar, colou, e a gente tenta fazer. Essa questão do quilombola, ela apareceu na imprensa, por mais de uma vez, ameaçando, falando de corte, porque era gasto excessivo. Só que um estudo, como a Vilma falou, é um estudo de mais de 2 anos que nós estamos investindo nisso. E isso é uma questão, para os técnicos da casa, quase que uma questão de honra, de entender essa realidade, da visibilidade para as comunidades. Então, a gente tem investido pesado, participando de seminário, discutindo com especialistas da área, com antropólogos, para fazer um censo que dê visibilidade a esse segmento de população. E a mídia confunde, tentando dizer que vai acabar. Dentro da nossa discussão, não há essa questão. O atual diretor, não é diretor ainda, ele está indicado, o diretor indicado, a gente está tendo uma rodada de conversa, eu vou abordar isso na minha fala, e ele garantiu, não se tem ainda clareza de qual vai ser o questionário, como a Maria Vilma falou, ele vai apresentar esse questionário mais tardar semana que vem, é isso, Vilma? Mas ele assegurou para a gente, na última quinta-feira, que não mexeria na questão dos povos tradicionais. A gente fez uma apresentação para ele, uma apresentação extensiva, fizemos algumas reivindicações para dar apoio nesse levantamento no momento do trabalho de campo, e ele disse que não mexeria nessa questão. Não é um questionário, tem perguntas especiais. Você chega em determinado momento. Isso também é bom dizer, porque a entrevista na Isto É dá a entender que a gente perguntaria em todos os domicílios se você é quilombola, se considera quilombola. Isso é mentira. Isso é uma desinformação. Isso não acrescenta nada, só tumultua o processo. A gente vai perguntar isso naquelas comunidades realmente caracterizadas como população quilombola. Os indígenas, que em áreas indígenas, e que a gente vai perguntar se aquela pessoa não se considera indígena ou não. A mesma coisa para o quilombola. Então, não é para todo mundo, é para um segmento, e é no fluxo do questionário que isso vai aparecer. Como bem disse aqui o nosso presidente, nem todo mundo responde tudo. As pessoas seguem por caminhos diferentes do questionário. E essas questões vão estar restritas às terras, os povos tradicionais. Então, a gente aguarda com expectativa que isso não seja mexido. Tá bom? Eu vou pedir, eu acho que a minha presença aqui é uma presença para ter um enfoque mais técnico, eu não sou especialista em orçamento, não tenho a menor ideia. A Vilma pode falar de orçamento com mais propriedade, o Eduardo também com a experiência que ele teve como presidente. E eu quero abordar, dar 3 enfoques aqui na minha fala. A questão do projeto técnico, fazer esse histórico de como a gente chegou no questionário, falar um pouco do projeto tecnológico e falar dos fracassos que a gente tem aqui do lado da gente. A gente tem 2 experiências fracassadas em realização de censo. Vou tentar construir esse painel e, no final, a gente vai ver até que ponto a gente está se aproximando desses 2 fracassos da região, ou a gente está se afastando deles. Então, a minha fala vai ser muito nesse sentido de alertar para os perigos que a gente está incorrendo nesse planejamento do censo. Primeira coisa é falar que o censo começa, para a gente, técnico, logo depois que terminou o censo de 2010. A verdade é essa. Em 2013, a diretoria de pesquisa se reuniu
e emitiu um documento que está na página do IBGE, chama-se Lições Aprendidas. Tá? Lições Aprendidas do Censo 2010. Foram 17 temas que os técnicos do IBGE se debruçaram para tentar evitar que no censo de 2020 a gente repetisse os equívocos que a gente cometeu no censo de 2010. Não tem censo perfeito. Não existe censo perfeito. A realidade é essa. Mas país nenhum do mundo faz um censo perfeito e não seria nós que iríamos fazer. Só que a gente tenta aprender com nossos erros para não repetir esses erros mais na frente. Tá bom, pois bem. A cortina de fumaça que se joga em relação aos registros administrativos, né? O uso dos registros administrativos. O Brasil está longe de conseguir incorporar esses registros administrativos para se complementar ao censo. Para a gente usar registro administrativo, uma coisa que é fundamental é uma regulamentação do país, para que as instituições possam trocar esses registros, que a gente não fique na dependência de uma instituição entregar um registro ou outro. A Maria Vilma acabou de dizer, o Eduardo tentou conseguir o registro do Daniel, levamos uma década para conseguir o registro. Por quê? Porque não tem uma regulamentação que garanta essa troca de dados entre as instituições, certo? E nós, né, é bem da verdade, tem que ser dito, a gente começou o planejamento do censo, Maria Vilma sabe disso, estudando as experiências dos outros países em registro administrativo. Em 2015, a gente participou de uma conferência internacional sobre o uso de registro administrativo. Em 2016, a gente organizou no CDDI um seminário de quase uma semana para estudar experiências de uso de registro administrativo no censo. E em 2016, a gente fez a Infoplan, né, que foi um encontro para discutir também isso, organizar o Sistema Estatístico Nacional e tentar, a partir desse encontro, organizar esse sistema para o IBGE poder usar esses registros. Então, o que acontece? O que esses três movimentos mostraram para a gente? Primeiro, os países que usam registros administrativos, eles têm tradição, alguns deles centenárias de registros administrativos. São décadas de experiência em uso de registro administrativo. Eu posso citar aqui a Espanha, posso citar aqui a Inglaterra, França, certo? A Estônia hoje faz censo só com registro administrativo, o censo é só baseado em registro administrativo, a Inglaterra faz só com registro administrativo. E nem o censo misto, que andaram falando aí na imprensa, a gente consegue fazer, porque o censo misto é o que a Inglaterra está pensando aqui. Eu olho o meu censo, olho o registro administrativo e vou tomar uma decisão. Se eles forem bater em cima, eu largo o censo convencional e fico com o registro administrativo. Se eles não batem, eu uso de forma complementar. Eu pego uma parte, continuo fazendo o censo tradicional, sem perguntar muita coisa, e uso a parte do registro administrativo, que é o que faz os Estados Unidos. E mais, os Estados Unidos avança na pesquisa amostral, né, na American Survey, que é uma pesquisa, que é uma PNAD, parecida com a PNAD, só que gigantesca, que é uma outra possibilidade que a presidente falou, que era usar registros ou levar para uma pesquisa domiciliar complementar. Eu vejo com excelentes olhos uma pesquisa da PNAD ampliada, só que a rede de coleta hoje do IBGE não sustenta isso. A gente sabe da dificuldade que hoje a gente enfrenta para fazer uma PNAD. A gente tem 60 agências com uma pessoa, 190 com duas, que uma pode se aposentar a qualquer momento, certo? Então, como eu vou ampliar o número de perguntas e a distribuição geográfica dessa pesquisa no território, se eu não tenho uma infraestrutura que garanta isso? Eu preciso de concurso público. Não é só metodologia, porque metodologia a gente tem. O Pedrão, né, que é um estatístico, o Pedrão foi presidente da Associação Internacional de Estatísticos. Os nossos estatísticos estão entre os melhores do mundo. A gente não deve, os nossos demógrafos estão entre os melhores do mundo. A gente não deve nada a ninguém do ponto de vista do conhecimento, da produção do conhecimento. Mas, às vezes, parece que se esquecem disso. Né? Então, para dizer que o registro administrativo não é panaceia para resolver nada. E isso, a própria presidente já mudou o discurso e o diretor indicado também mudou o discurso. Não é registro. Registro não dá certo. Nós estamos investindo para 2030, quiçá 2040. E eu falo isso, companheiros e companheiras, com toda tranquilidade, porque eu estou à frente de 2 projetos do IBGE, justamente na área demográfica, para juntar os registros das estatísticas vitais,
nascimento e mortalidade, e o registro da migração internacional, num acordo que a gente tem com o Ministério da Justiça, o antigo Ministério do Trabalho, agora parte do Ministério da Economia, Polícia Federal e o UNB. E nós estamos caminhando para isso. Como eu falei, quem usa registro administrativo tem experiência de décadas nisso. Certo? Tem registros consolidados. Tem cadastro de domicílio consolidado. Na Espanha, né, quando você diz lá, eu morei lá, que naquele endereço lá, né, Caio São Bernardo, 1745, apartamento 21, ele sabe que ali só reside o Tadeu e a esposa dele. Não tem confusão. No Brasil isso não acontece. Porque tem o 21A, B, C, sobrado, fundo, lado. Eu não tenho um cadastro de endereço hoje que me permita trabalhar métodos alternativos de coleta com segurança, como se está falando. Eu vou avançar nisso. Então, tirar essa primeira cortina de fumaça que registro administrativo não resolve o problema do IBGE hoje, para o censo 2020. Não resolve. Falo isso com toda a segurança, com a experiência que eu tenho. E também, como a Maria Vilma, são 4 censos demográficos, desde 80. Né? Não participei diretamente das contagens, mas são 4 censos demográficos que eu atuei também no campo. A gente tem uma trajetória muito parecida. Eu entrei em 80, no campo, fazendo PME. Né? O IBGE me permitiu que eu estudasse. Né? Hoje eu tenho pós-doutorado em demografia e consigo entender o que se acontece no campo, por isso que eu defendo que essa pesquisa ampliada só pode acontecer se eu reforçar as agências de coleta, se eu reforçar as minhas unidades estaduais, certo? E posso me dar aqui o luxo de também discutir as questões metodológicas. Então, vamos lá. Então, a gente não começou ontem, nós não começamos a planejar o censo ontem. Né? Falei para vocês, desde 2013 nós estamos nisso, passando por tentando aprender com as outras experiências em 2015 e 2016. Então, qual é o aprendizado? Precisamos investir em registros administrativos, sim. Precisamos reforçar o Sistema Estatístico Nacional e precisamos criar um marco regulatório para fazer isso. Ainda não temos isso. Eu comentava com a Vilma no avião, que a gente veio no mesmo voo, que a Infoplan me pareceu, que foi um encontro organizado pelo Paulo Rabelo de Castro, que era um momento que a gente ia conseguir decolar. Né? Dado a grandiosidade que foi o evento, dado a diversidade de participação da sociedade civil e da academia, só que a gente não teve fôlego. A verdade é essa. A gente não teve fôlego. Então, ainda estamos patinando. Hoje, a gente vive de iniciativas isoladas, como é a minha, nesses 2 projetos que eu falei, e como é de alguns colegas da área de econômica, batalhando para conseguir a RAIS. Muito bem. O IBGE, para fazer esse censo, a gente fez vários testes. Vários testes. Eu anotei aqui. Teste quilombola. Né? Fizemos o teste de coleta pela internet. Foram 3 estratégias de coleta. Fizemos um teste cognitivo em laboratório para saber se as pessoas estavam entendendo o que o IBGE está perguntando e as opções de resposta. Fizemos uma prova piloto em agosto de 2018, certo? E fizemos uma prova piloto em março desse ano. Nesse meio tempo, nós fizemos a consulta pública e fizemos um encontro de usuários, ok? Todo esse trabalho. De tudo isso aqui, saiu o questionário. O Eduardo tinha falado, a gente consulta a comunidade, a sociedade, e vem milhares de sugestões, A gente condensa isso tudo e faz um painel temático sobre aquilo que a gente quer investigar e o que vai para o questionário, certo? Fizemos isso. E fomos para a prova piloto, como eu falei, em agosto de 2018. O que me causa estranheza, companheiros? Me causa estranheza que, se é verdade que o professor Zé Alberto criticava o tamanho do questionário na comissão consultiva, isso não reverberou a ponto de você diminuir o questionário. Porque o questionário que vai para o prova piloto 1, ele vai com 150 perguntas. Onde é que está essa reação da comissão consultiva na primeira reunião que teve contato com o questionário? Verdade, o professor Zé Alberto assinou um documento que eu também assinei, e os companheiros que estavam comigo no congresso do sindicato viram que eu defendia um questionário mais enxuto, mas isso, companheiros, era em maio de 2018. Não era em maio de 2019, com o experimental batendo na nossa porta, que é outro aspecto que eu também vou falar mais à frente. Então, teve a prova piloto, a prova piloto 1. Entre a prova piloto, teve a comissão consultiva, em 6
de 2018. Não tiveram grandes reações em relação ao tamanho do questionário. Uma segunda reunião consultiva em 10 de 2018. Pasmem, tinha gente querendo incluir pergunta no questionário. Certo? Disso resultou incluir um documento. Quem fez eu estou falando porque eu sou de campo. Eu fui para a prova piloto 1 e para a prova piloto 2 eu fui para campo, deputado. Eu podia ficar sentado no ar-condicionado, né? Só deixando os resultados chegarem para eu analisar. Né? Confortável, não saí da minha zona de conforto. Fui para campo, nas duas provas piloto, e fui para o Brasil profundo. Né? Não fiquei no Rio de Janeiro, nem em capital, não. Fui para o Brasil profundo para ver a dificuldade do que é aplicar o questionário, para ver a dificuldade do nosso colega da rede de coleta. Então, pois bem, na segunda reunião da comissão consultiva, teve gente propondo aumentar o questionário. E dessa discussão se colocou uma pergunta do documento. Uma pergunta pessimamente feita, Eduardo. Né? Porque o documento podia ser qualquer documento. Podia ser passaporte, RG, CPF, carteira de trabalho, bastava um número. O que eu faço com isso? Nada. Porque lá na frente eu não consigo juntar isso com ninguém. Porque, primeiro, que eu só pergunto isso para quem respondeu. E é uma diversidade de documentos que lá na frente, a ideia do acadêmico, né, eu falo com tranquilidade, eu tenho pós-doutorado, não estou criticando a academia, né, por arrogância, né, falo porque transito pela academia também, não conhece, não sabe fazer censo, não sabe fazer questionário, né, e propõe uma coisa dessa que não deu em nada. A gente foi para campo para atender um pedido de um consultor que não deu em nada. Beleza. A vida seguiu, né, e a gente fez a segunda prova piloto. Fizemos a segunda prova piloto com 147 perguntas no questionário. Tá? 147 perguntas no questionário. Foi quando veio a onda de cortes. O governo assumiu, a presidente atual tomou posse, o ministro fez aquilo que a gente viu no vídeo e veio uma orientação para se cortar o questionário. Foi uma confusão danada, porque o questionário com 140 e poucas perguntas era o questionário que o corpo técnico discutiu, baseado em quê? Baseado na consulta pública, baseado na solicitação da academia, certo? Né? E naquilo que a gente via que era importante para gerar política pública para o país. Mas, mesmo assim, foi um quebra-pau danado. Nos sentamos lá durante uma semana, ainda sob a liderança do Cláudio Crespo, e diminuímos o questionário para 127 perguntas. Mas esses cortes não foi feito da cabeça de ninguém. O que a gente foi olhar? A gente voltou na prova piloto, o que não deu certo na prova piloto, né? Porque, como a gente falou aqui, a gente pensa uma pergunta, mas na hora de que vai realizar no campo, ela não dá certo. A gente enxugou o questionário a partir do que tinha dado errado na prova piloto e tentando preservar aquilo que permite fazer política pública no nível municipal. Isso orientou o trabalho dos técnicos. E levamos essa proposta para a comissão consultiva. Aí a comissão consultiva já estrelou, né? Aí sim, realmente, a Maria Vilma fala que eles reclamaram, o questionário está grande, aquela coisa toda. Enfim, uma comissão consultiva que, a 2 reuniões, não criava grandes questionamentos em relação ao tamanho do questionário, nessa terceira reunião, entendeu que o questionário era grande. Agora, o que tem aqui de divergência com a fala da Vilma. Sequer foi discutido a nossa proposta, que a gente chama de proposta 1. Essa proposta de 127 perguntas não foi discutida pela comissão consultiva. Certo? O que funcionou, o que não funcionou. Nesse momento, a presidente do IBGE, eu estou sendo repetitivo, né? Maria Vilma falou, chamou o Paes de Barros, tá? Chamou o professor Paes de Barros e criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha a tarefa de apresentar uma proposta de julgamento do questionário. Certo? O que aconteceu na prática? O professor Paes de Barros não montou grupo de trabalho. Ele não montou grupo de trabalho. Ele fez esse trabalho sozinho, com a ajuda da assistente dele, e fez um belo trabalho. Verdade, fez um belo trabalho. Né? Comparou com outros estados, com outros países e tal, deu prioridades para o corte do questionário, não apresentou um questionário, ele foi respeitoso com a casa, não apresentou um questionário. Nosso medo é que ele apresentasse um questionário, ele não apresentou, foi respeitoso e indicou proposta de corte. O que aconteceu nessa reunião? Os técnicos do IBGE, né, começaram a conversar com o professor Paes de Barros e mostramos para eles ao professor Paes de Barros. Tirar a imigração internacional
você causa um problema nas projeções de população. Porque é a única forma que eu tenho de calcular o saldo migratório internacional. E se eu causo esse problema nas projeções de população, vai afetar os municípios. Você imagina eu fazer uma projeção sem considerar a migração em Roraima, deputado Chico Ângelo? Imagina, né? Com o problema que a gente está vendo em Roraima. Como é que eu calculo isso lá? Mostramos isso para o professor Paz de Barros. O colega, que é estudioso, demógrafo também de mortalidade, mostrou para ele que se cortasse o bloco de mortalidade, eu ia tirar informação essencial daquelas áreas mais pobres do país, onde o dado é deficiente, onde o dado é ruim. E, de novo, como eu ia fazer projeção de população para essas áreas, sem essa informação, onde justamente o que tem de registro administrativo não serve. Terceiro ponto, o professor Paz de Barros queria cortar as perguntas de deslocamento, acabar com o bloco de deslocamento. Os colegas da área de geografia ponderaram para o professor, tem toda uma linha de pesquisa estruturada na geografia que depende da informação de deslocamento para poder seguir. Se eu tiro isso, eu acabo com essa linha de pesquisa. Aí o professor falou, não, mas se eu fizer pesquisa de origem e destino, 5.570 municípios. Para eu fazer uma pesquisa de deslocamento séria, 5.570 municípios. O que sai mais caro? Eu ter 6 perguntas no questionário do censo, ou fazer 5.570 pesquisas? O professor Paz de Barros falou, ó, realmente, o argumento de vocês é muito convincente. Fazer uma coisa, o Brasil não consegue fazer censo com menos de 70 perguntas. Está anotado aqui, tá? Está documentado aqui. O Brasil não consegue fazer censo com menos de 70 perguntas. Até 80 perguntas é um questionário bom, top de linha, está aqui e tal. Até 100 perguntas, eu vou com vocês na comissão consultiva. Na próxima reunião de comissão consultiva, até 100 perguntas eu defendo. Porque é uma pessoa inteligente, é um estudioso, um usuário das nossas informações. Ele sabe que se eu cortar na carne, eu perco informações vitais para o planejamento e para a produção de conhecimento do país. Então, o professor Paz de Barros colocou isso para a gente. E o que aconteceu depois disso? O professor Paz de Barros virou o Queiroz. Virou o Queiroz. A gente brinca lá, eu virou o Queiroz. Eu acho até desrespeitoso com o professor. Eu acho desrespeitoso com o professor. Porque ele fez um trabalho, não foi nem 15 dias, mas foi em 11 dias. Um trabalho que, embora a gente tenha divergência acadêmica, a gente respeita o trabalho que ele fez, foi uma discussão cordial, e ele foi desrespeitado, porque daí para frente não se discutiu nem a proposta do Paz de Barros, nem as 127 perguntas que a gente sugeriu na proposta 1. Isso não foi discutido. O diretor Cláudio Crespo chamou a gente de novo, nos internamos lá na sala dele, os grupos temáticos, e ele falou, ó, pessoal, a gente precisa cortar, vai dizer que a gente está sendo intransigente, o Paz de Barros conta os questionários diferentes do que a gente conta, até isso a gente fez. Até contar quesito igual o Paz de Barros conta, a gente passou a contar. Porque a conta dele dava 140, a nossa dava 100 e pouco. Por quê? Eu pergunto assim para você, nasceu nesse município? Sim ou não? Uma pergunta. E a gente, depois, se nasceu, qual foi o estado, qual foi o município, se é estrangeiro, qual foi o país. O Paz de Barros conta um quesito. E a gente conta um só. Para a gente, o que é uma pergunta, para ele é 4. E a gente teve que se adaptar à forma dele contar. Fomos ao censo 2010, contamos igualzinho a ele no censo 2010 e contamos agora. Tá bom. E ficamos lá. O Cláudio Crespo sentou com a gente, foi um pega para capar desgraçado, né? Porque os técnicos têm os interesses e tal. E, de novo, voltamos na prova piloto. O que se pode ser tirado? Pode ser tirado isso, isso e isso. E chegamos a 98 perguntas. Tá? Chegamos a 98 perguntas e levamos as perguntas para uma reunião com a presidente. O que aconteceu com isso? O diretor foi demitido. O Cláudio Crespo foi demitido aí. Ela participou de uma reunião conosco, não trouxe o Paz de Barros, a gente imaginou que essa reunião fosse ser uma reunião com o Paz de Barros, para a gente mostrar para eles, ó, professor, a gente não chegou exatamente naqueles temas que o senhor queria cortar, a gente avançou em outros temas, mas a métrica está parecida, certo? Nós estamos com 98, o senhor disse que 100 estava com a gente, né? Nós 98. Sequer isso foi discutido. O Cláudio foi demitido, Cláudio Crespo foi demitido, a presidente pediu para ponderar, para refletir,
e colocou um outro diretor, certo? Indicou um outro diretor, que é meu amigo, muito meu amigo, uma pessoa que eu conheço há 28 anos, um pesquisador brilhante, uma das mentes que eu reputo mais inteligente que a gente nesse país tem, o professor Eduardo Rios Neto. E o professor Eduardo Rios Neto chegou para conversar com a gente naquela reunião de quinta-feira. Maria Vilma participou do início da reunião, falou de orçamento, precisou sair, e deixou o professor Rios Neto conosco discutindo o questionário. Qual foi a nossa surpresa? Primeiro, abandonou o Paes de Barros, abandonou a proposta do Paes de Barros e começou com questões completamente diferentes. Eu tenho que sugar o questionário básico, eu tenho que drenar, as palavras dele, eu tenho, como é que falou? Usou um termo lá, eu tenho que desidratar, eu tenho que desidratar o questionário básico, não é possível esse questionário básico desse tamanho. Meus amigos, o questionário básico hoje tem em torno de 33, 34 perguntas, e ele leva 7 minutos para ser realizado. 7 minutos para ser realizado. Para que eu quero drenar um questionário desse? Eu quero tirar a migração internacional, quero pegar o data fixa, a pergunta de migração de data fixa, levar para a amostra, o deslocamento eu quero tirar. E a gente falou, mas baseado em quê? Acabou de chegar. Não tinha lido sequer um documento. Vem com uma ideia pré-concebida, de fora, da academia, né, do que tem de parte da academia, arrisco-me dizer, de parte minoritária da academia, que nem no centro que ele trabalha tem apoio à corte do questionário, porque os pesquisadores do centro que ele trabalha veem nisso uma ingerência, uma interferência na autonomia técnica do IBGE, né, porque os técnicos têm um desenho de questionário e vem alguém de fora para tentar mudar isso, né, e outros centros acadêmicos também se manifestaram contrário a essa mudança. Então, a gente reabre todo um processo de discussão porque o diretor indicado entende que o questionário tem que ser diferente. E aí a gente perde mais uma semana em reuniões eternas, né? Passa o dia inteiro discutindo o questionário, claro, ele é o diretor indicado, até por educação a gente tem que sentar com ele e discutir. E depois dessa semana, o que aconteceu? Ele não convenceu a gente. É uma pena ele não estar aqui para eu poder confirmar o que eu vou falar. A gente convenceu mais ele do que ele nos convenceu na discussão. Essa foi a verdade. E ele disse, se eu não estivesse aqui e essa proposta de vocês, a proposta com 98 perguntas, chegasse na comissão, eu tenderia a aprovar. Eu tenderia a defender. Ele falou isso, palavras dele, não estou inventando, né? Enfim, agora, o que se coloca nessa confusão toda, né? Além de uma ingerência, porque o corpo técnico está sólido naquilo que propõe, naquilo que defende, e impacto no cronograma. Eu não queria estar na pele da Maria Vilma, mas nem morta. Nem morta. Ela está se virando para adequar um cronograma que está para lá de defasado. Ela está fazendo das tripas corações para tentar encaixar o cronograma e não afetar, não é isso, Vilma? Estou mentindo? Então, para que a coisa aconteça. Entendeu? Ela está fazendo das tripas corações para encapsular num cronograma para que as atividades não tenham grande prejuízo. Mas a gente sabe que esse censo já começou defasado. Por que ele começou defasado? E também vou pedir o testemunho da Vilma. A gente, por falta de pessoal e por falta de recursos, nós adiamos a PP1, nós adiamos a PP2, nós adiamos o teste de internet. Isso vem impactando, isso é uma bola de neve. E chega agora, a gente está 1 mês e meio discutindo um questionário do qual o corpo técnico tem total segurança que esse questionário funciona. Certo? E por que eu digo isso? Né? Por que eu digo que esse funcionário funciona? Porque, como é que eu desenho um questionário? Primeiro, esse questionário tem que atender os objetivos da minha pesquisa. Objetivos que vêm da consulta popular, da consulta pública, certo? Daquilo que eu penso em incluir para fazer política pública, ele vem disso. Uma vez que eu defino os temas, eu tenho que pegar esse tema e transformar isso num desenho de questionário. As perguntas que estão escritas ali têm que ser compreensíveis, como as respostas também têm que ser compreensíveis. Para isso, o teste cognitivo. Para isso, a prova piloto 1 e a prova piloto 2. Que a gente foi consertando, acertando tudo isso. E um terceiro item que garante, assegura a qualidade do questionário é a duração da entrevista.
Porque é verdade, se eu fico horas na casa da pessoa, as últimas perguntas saem de qualquer jeito. E qual é o balizador? O balizador é o tempo de entrevista. Se eu tenho planejado bem, o meu planejamento está retratado no desenho do questionário. As perguntas são compreensíveis, as respostas são compreensíveis. O que falta? O tempo de entrevista. E o tempo de entrevista, companheiras e companheiros, é de 7 minutos no questionário básico, como eu já falei, e de aproximadamente 18 minutos, tendendo a cair, porque 18, 20 minutos era com questionário com 127. Com questionário com 98, esse tempo cai. E aí, usando de novo os Estados Unidos, vou pegar a carona no teu exemplo, os Estados Unidos, no questionário curto dele, no básico, 10 minutos. 10 minutos. Quando usava questionário básico. O grande, a amostra deles, 38 minutos. É verdade que o brasileiro não se dispõe a responder 100 perguntas? E o americano se dispõe? Tem mais, tem mais. Hong Kong, o básico, 5 a 10 minutos. Amostra, 30 a 40 minutos. Irlanda, Geórgia, Portugal, um questionário só, mais de 30 minutos. Então, não é questão de tempo, não é questão de qualidade. Eu falo, deputado, com toda a minha experiência em 4 censos e com toda a minha experiência em estudar demografia esses anos todos, eu asseguro para essa plateia que o questionário, do jeito que ele está desenhado, ele garante a qualidade da pesquisa, ele minimiza, não elimina, prejuízo nas séries históricas e ajuda o país a conhecer a sua realidade e fazer políticas públicas. Eu asseguro isso com toda a tranquilidade do mundo. E temos defendido isso com 2 excelentes especialistas, que foi o Paes de Barros, certo? E com o Eduardo Rios Neto, e até agora não apareceu uma argumentação que desmonte o argumento do corpo técnico do IBGE. O professor Paes de Barros, como eu falei, nosso Queiroz, sumiu do mapa, né? E o professor Eduardo Rios Neto não conseguiu dar resposta para a gente. E o que ele ameaçou, tentou insinuar, é dar 3 passos para trás, que é voltar com técnica indireta, métodos demográficos, certo? Para obter informação. Ou seja, eu avanço em colocar a pergunta no questionário e chega agora, eu dou 2 passos para trás para usar algo como se eu não tivesse informação. Eu tiro a pergunta dali e passo a usar técnica indireta. Olha, isso é um retrocesso, isso não é avanço. Isso não é avanço. E isso causa prejuízo ao IBGE, porque o IBGE é o principal usuário da pergunta de imigração. E isso vai afetar as projeções, né? E o deputado Nelson Pellegrino, na sua abertura, falava dos órgãos de controle. Eu não quero que... ninguém aqui, qual o IBGE que quer que essa disputa pare nos órgãos de controle? Ninguém quer. Deputado, ninguém quer. Ninguém quer. Eu não quero, ninguém quer. Certo? Mas na hora que o prefeito, na hora que um político perceber que essas mexidas estão prejudicando as projeções de população e, por decorrência, as estimativas populacionais, como é que eu vou falar para ele, pô, deputado, não faz isso com o IBGE, não? Não vai lá não, deputado. Ele vai falar, o que é que eu faço lá para a minha base eleitoral? O que é que eu faço com os recursos do município? Isso tudo foi dito. Então, na questão do projeto técnico, eu teria isso a dizer. Um pouco do projeto tecnológico, não é muito a minha praia, mas eu vou usar aqui a dizer. Isso tudo tem que estar desenhado desde o princípio. O presidente falou muito bem. O projeto técnico caminha par e passo com o projeto tecnológico e o projeto operacional da área da Maria Vilma vem para dar robustez a isso, para consolidar esse projeto técnico, esse projeto tecnológico. O que a gente caminhou com esse projeto tecnológico? O uso do DMC, que foi uma inovação, deputado. No início, há 10 anos atrás, quando fala vamos inovar, o IBGE fez isso há 10 anos atrás, nosso censo foi todo informatizado. Todo informatizado. Graças ao trabalho do presidente e graças ao trabalho da Maria Vilma e dos colegas da área de informática. Nós ganhamos prêmio com isso. Nós ganhamos prêmio com isso. Então, dizer que a gente não inova, nós estamos 10 anos na frente, do ponto de vista... Quem recebeu o prêmio foi o Bevilacqua. Quem recebeu o prêmio foi o Bevilacqua, o diretor demitido da área de informática. Mas... Então, enfim, e a gente está 10 anos na frente, do ponto de vista do equipamento de coleta de dados. E a internet.
A internet, quando a gente começou a planejar, Maria Ivana também pode me desmentir se eu estiver aqui falando bobagem, quando a gente começou a planejar a internet estava sendo vista como complementar ao censo. A metodologia de coleta seria basicamente presencial, não é isso? E a internet viria para complementar. Complementar de que jeito? Fizemos 3 provas piloto, 3 testes. Tá? Vou pegar a cola aqui. Enviando pelo correio. Teve 2,9% de resposta. O segundo, o entrevistador entregando o e-ticket, estimulando o respondente para a internet. 7,1% de resposta. Tá? E o terceiro, a gente não fazia nada, deixava que fosse uma ação voluntária, da pessoa querer responder pela internet. 1,5% de resposta. Certo? Então, isso foi testado. Tá? A gente voltou para o escritório e discutimos lá com ele. Pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente pode pegar um modelo, que é um modelo que a Espanha, mais ou menos, utiliza. Eu começo a coleta antes, a coleta pela internet, deixo as pessoas livres para responder, e o que não for coberto, que a gente sabe que vai ser eu venho e cubro. O Conselho Diretor não aceitou essa proposta. Certo? Foi, Vilma? O Conselho Diretor não aceitou essa proposta. O Conselho Diretor disse, vamos voltar ao que era em 2010. Tá? A gente vai lá, onde a gente tiver dificuldade em acessar o domicílio, a gente deixa o e-ticket e estimula essas pessoas a responder pela internet. Tudo bem. É isso. Então, esse era o projeto. DMC na coleta presencial e a internet como forma complementar para a gente alcançar a pesquisa. E agora, o que nos surpreende? É uma mudança nesse processo. A gente não sabe direito o que é, ou seja, não está dentro do projeto. É isso que eu quero dizer. Não está dentro do projeto. E não está dentro do projeto, e seja o que for, não vai dar tempo de testar por ser experimental. Por mais mágica que a Vilma consiga fazer, isso não vai ser testado no centro experimental. Por maior esforço que ela faça. Não tem como testar. Não tem como criar isso para testar no censo experimental, pelo menos do meu ponto de vista. E aí, por falar em censo experimental, né, o Eduardo já também mencionou, eu tenho que ter toda a infraestrutura montada. Se eu não tiver toda a infraestrutura montada, eu corro o risco de chegar no censo 2020 para valer e ter falhas irreparáveis. Essa é a questão. O censo experimental não pode ser uma prova piloto 3. E a diretoria de informática falou isso para o Conselho Diretor numa carta, num ofício, em 2017. Nós já percebemos isso. O censo experimental não pode ser uma PP3. Nós já fizemos errado, que é fazer a prova piloto no mesmo ano do censo experimental. Não tem tempo para corrigir as coisas. Fica a correria danada. Isso prejudica a qualidade. Né? Vocês estão preocupados com a qualidade? Isso que prejudica a qualidade. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração, a não ser, né, que a gente propõe um outro tipo de solução. Né? É como aqui falaram, o Eduardo falou, dia 20 de agosto de 2020 e agosto de 2020. Tem jeito. Né? Isso é imutável. Né? Do jeito que está, a coisa está muito complicada. Então, eu vou falar agora, né, das experiências fracassadas da América do Sul. O censo do Paraguai e o censo do Chile, os dois foram a campo em 2012. Tem um documento aqui, o Tadeu falou da cabeça dele, está chutando e tal, não sei o quê. Tem um documento aqui do Observatório de Censo, latino-americano de censo, né, que trata desses dois países. Por que o censo paraguaio deu errado? Entre outras coisas, 25% de subnumeração. 1/4 da população do Paraguai não foi contada no censo de 2012. Por quê? Crise política, mudança de governo, problemas administrativos, falta de recursos humanos e financeiros. Soa familiar? O Chile, por que o Chile não deu certo? Falta de planejamento, desorganização, mudança de última hora no questionário. Soa estranho? Ou seja, a gente está caminhando, pessoal, a gente está fazendo tudo que deu errado nos vizinhos,
certo? Aquele tempero todo que né, para fazer a coisa dar errada, nós estamos caminhando no mesmo sentido. Mas para que isso? Para que isso? O corpo técnico não entende por que isso. Porque o discurso do orçamento já caiu por terra. A própria presidente já é uma falta polêmica, deputado. É uma falsa polêmica dizer que o orçamento impacta no questionário, a não ser que eu fosse fazer uma contagem de população. Certo? Se eu for fazer uma contagem de população, aí sim, ele impacta. Porque o preço do questionário é pago por domicílio. Se eu tiver um entrevistador e ele fizer 68 milhões de domicílio, eu vou gastar 68 milhões de unidade monetária para pagá-lo. Se eu tiver 68 milhões de unidade monetária, de entrevistadores, eu vou gastar só isso, a mesma coisa. Só vai levar mais tempo, certo? Isso é imutável também. Eu tenho faixas de pagamento, tenho um valor médio de pagamento, isso não muda. Não muda com 100 perguntas para 70 perguntas. Agora, claro, se eu faço com 10, né? Se eu faço com 10, aí muda. Né? Por que muda? Porque eu posso pagar menos por recenseador. E um dos problemas aqui eu falei, o baixo pagamento dos recenseadores levou a problemas sérios no censo do Paraguai. Então, é isso que está colocado hoje para a gente no IBGE, certo? Uma falsa discussão, uma falsa polêmica de que o corte no questionário vai resolver o problema orçamentário, a não ser que se assuma que vai se fazer uma contagem e não um censo. Aí é outro enfoque, é uma outra discussão. E, segundo, os registros administrativos não são panaceia para resolver, para complementar a informação, como também não são uma pesquisa amostral. Não complementa. A sociedade tem que ser informada que vai haver perda de série histórica, sim. Se eu tirar um quesito do questionário, já tem perda de série histórica. O que eu tenho que fazer é a sensibilidade que o corpo técnico teve para fazer, foi cortar aquilo que estava dando errado e cortar aquilo que não influenciava nas políticas públicas e minimizar a perda da série histórica. Não é chegar de uma hora para outra, né, sair lá da sua sala de aula, chegar no IBGE e dizer, eu vou cortar tal coisa, eu vou voltar com tal coisa, porque isso é importante, porque eu gosto de pesquisar isso. Não é por assim, não é isso, tem que ter evidências empíricas. E outra coisa, o Eduardo falou aqui, vamos precisar testar isso e testar com massa. Por quê? O aplicativo, na prova piloto 2, se alguém foi para o campo aqui deve lembrar, o dispositivo ele saltava. Ele perguntava informações sobre deficiência e ia para o final do questionário perguntar sobre quem prestou a informação. E isso não era um erro sistemático. Isso acontecia numa entrevista da amostra ou em outra. Esse é o pior erro de se descobrir. Porque, como o erro não é sistemático, eu não consigo detectar esse erro de forma tranquila. Porque um erro sistemático, eu sento na minha sala, faço lá 10 simulações e pego o erro sistemático. Esse tipo de erro eu só consigo descobrir com massa de teste, ou seja, com uma prova piloto. Ou com experimental, correndo o risco de não saber se os acertos que eu fiz vão dar certo ou não. Porque o Eduardo fala aqui que mudou o equipamento, mas correu um risco danado. Correu um risco danado. Porque podia não ter dado errado, ele não tinha mais como testar. Por sorte, que ele fala também, a gente conseguiu trocar o equipamento e dar certo. Eu não posso ir para o censo de 2020, para um censo definitivo, sem que o experimental tenha testado toda a sua infraestrutura. Com um questionário bem definido, para eu fazer o quê? Pequenos ajustes. Então, eu insisto nisso. Essa discussão é uma discussão que, para mim, ela beira o surrealismo, porque a gente viu, não é qualidade, não é orçamento, certo? Não é dado complementar que vai resolver. O que parece que está acontecendo? Uma insensibilidade por parte do governo, né? Eu não sei se o ministro condicionou liberar mais ou menos verba se tiver corte no questionário e um corte profundo, porque se falam nas 70 perguntas do PB, a única coisa do PB que sobrou foram as 70 perguntas, eu não sei se é isso, porque não tem justificativa técnica orçamentária para mexer no questionário. Agora, se mexe, causa um prejuízo para a nação, porque vai ter lacunas em alguns setores, em alguns temas, causa prejuízo para as políticas públicas e causa prejuízo fundamentalmente para a imagem do IBGE. Muito obrigado. Agradecer aí a Tadeu, as contribuições dele foram muito importantes. Aí eu só queria, sem prejuízo da fala de Dione, né, a ordem do dia já se